Vocês já leram um livro que parece que você faz parte daquela história? Assim, você fecha o livro, mas se o personagem que você tá lendo, ele é forte, confiante, parece que apesar de fechar o livro, você se sente parte dele, ou você começa a agir como ele, ou você sente que alguma coisa nele te inspira. Geralmente isso acontece nos livros de ficção, né? Mas eu senti exatamente essa sensação quando eu li esse livro aqui, chamado Minha História, da Michelle Obama. Eu aprendi tantas, mas tantas coisas, vou compartilhar algumas delas para ver se aí você em casa se inspira de fazer essa leitura e ver se vale a pena. Bora lá? Meu nome é Gabriele Froza, eu sou advogada e aluna da Escola de Formação Política Renova Brasil. E eu quero falar sobre esse livro. Algumas coisas que eu aprendi, entre tantas, com a leitura. É claro que quando você fizer a leitura deste livro, você pode observar e enxergar e se encaixar com outras perspectivas e aprender muito mais coisas e visualizar coisas além das que eu vi, né? Essas que eu vou falar aqui é só um passinho, um empurrãozinho para você fazer a leitura, mas é óbvio que é ilimitado o tanto de coisa que você pode aprender com uma leitura como essa. Apesar de o livro ser grosso, para quem não tem muito hábito de leitura, ele é muito tranquilo, porque como ela faz uma narrativa sobre a história e tal, você meio que se envolve, então é super simples para você ler. Algumas partes mais maçantes de detalhes específicos que passam voando também. E uma das coisas que esse livro mudou a minha perspectiva, apesar de parecer muito clichê, porque a maioria das coisas clichês, elas são coisas que a gente ouve muito, mas nunca faz, por isso que a gente continua falando. E uma delas é que a Michelle Obama deixou claro na história dela, foi a maneira como não deixe que ninguém fale o que você deve ou o que você não deve fazer. Não deixe que ninguém fale do que você é capaz ou do que você não é capaz. Porque ela sempre foi subestimada. Então, quando ela resolveu cursar a faculdade que ela queria, olharam pra ela e falaram: não, você não tem capacidade de passar nesse curso. Não tem como, escolhe outro lugar. E ela foi lá e provou contra tudo e contra todos que era possível. E eu trouxe isso pra minha história, porque em muitos momentos a gente acaba achando que não é capaz de fazer alguma coisa e espera a aprovação dos outros. Espera que alguém olhe pra você e fale: olha, você é capaz, você consegue. E se alguém não falar isso pra você, e mais do que isso, se alguém chegar e falar que você não pode, geralmente a gente abaixa a cabeça e desiste daquele sonho. Quando na realidade a gente deveria fazer justamente o contrário. E a narrativa da história dela, desde lá de trás, quando ela começou, até como primeira-dama dos Estados Unidos, por 8 anos, sempre foi assim. Todas as pessoas subestimando, mas ela sempre provando pra si mesma, não pros outros, mas pra si mesma que ela era capaz. Então foi uma das... um dos detalhes, ela não fala explicitamente isso, mas nas entrelinhas você vai percebendo, sabe? Vai se inspirando. A outra coisa que ela fala é pra gente olhar com carinho pra nossa história, porque são tantas dificuldades, são tantas coisas difíceis que cada um tem as suas, né? Só você que tá aí assistindo sabe o que é que você passou na sua vida. E no caso dela também aqui ela expõe exatamente todos os detalhes das coisas que ela passou, das dificuldades que ela passou que a gente nem tem noção. E olhar pra trás e olhar com carinho por tudo que a gente passou, porque vem uma bomba atrás da outra e a gente tá sempre olhando pra próxima que vem e parece que a gente nunca alcança aquele lugar que quer chegar. Mas se olhar pra nossa história com carinho, parece que a perspectiva, a maneira como você vê a vida muda. Inclusive tem um vídeo aqui que se chama Storytelling, do Carmine Gallo, que é um livro chamado Storytelling, que é como que você faz, você liga os pontos, como diz o Steve Jobs, né? Você conecta os pontos para formar a sua história daquelas dificuldades que você teve numa coisa incrível, no maior bem que você tem é a sua própria história, né? E a Michelle Obama ela faz isso de uma maneira incrível neste livro, mas que é reflexo do que é a vida dela mesmo, né? E o terceiro ponto é que é fantástico isso, que é se enxergue além do status. Porque geralmente você vai correndo atrás, você vai fazendo coisa e tal, e você começa a se enxergar através dos títulos que você tem, de onde você se formou, de quanto que você tem na sua conta, ou você olha para os outros apenas com status de quem é, do que faz, e é preciso ver além disso, porque
status, o curso que você fez, a formação que você fez, o que você faz na vida, conta, é importante você saber isso. Mas quais são os seus propósitos? Você é feliz com o que você faz? Você abandonaria o que você faz para ser feliz? O que você faz hoje é por dinheiro ou é por outra coisa? Hoje você se sente realizado ou não? Quando você fala o que você fala com orgulho porque você espera a aprovação dos outros ou porque você de fato se sente orgulhoso com aquilo? Você consegue se enxergar quem você é por trás do que você aparenta ser? E ela coloca aí no livro uma diferença muito grande entre quem é e quem você é e quem você quer se tornar, aquilo que está por trás do que você parece ser. E isso é fantástico, ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é muito medido por como que é o teu sobrenome, de que família que você é, ou o que você fez na vida e que escola você se formou. E ela faz uma quebra de toda essa estrutura que a gente tem na sociedade de achar que isso importa. Em alguns aspectos realmente importa, né? O estudo, o conhecimento, e isso não entra no aspecto disso, mas ela desmistifica isso. Então, é uma história fantástica, assim, vale muito a pena a leitura. Não, para homens e para mulheres, especificamente as mulheres talvez se identifiquem mais, porque ela fala muito da história com os filhos, como que ela lidou com aquilo, né? Ela tem 3 filhas, ela e o Obama, alguns problemas no casamento que eles resolveram, ela mostra a vulnerabilidade, ela mostra a fraqueza e uma maneira que você sente, você se conecta com ela e depois mostra como que ela supera também tudo isso. Então é uma lição mesmo, o livro se chama Minha História, a história dela mesmo, com todos os detalhes, e vale muito a pena a leitura. Gente, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, algum livro que vocês querem saber se vale a pena, talvez eu já tenha lido, deixa aqui nos comentários que eu vou continuar gravando esses vídeos pra vocês, tá bom? Beijo, gente!